Bíblia? Tem Neemias na tua Bíblia? Então cata aí. Hoje eu já posso ficar mais à vontade, porque eu mandei parar com todos os cultos online, lives e tudo mais. Só vou deixar domingo de manhã, em respeito aos nossos irmãos de mais idade que costumam frequentá-lo e às vezes, por razões óbvias, não podem vir. Então só domingo de manhã, não tem mais culto online. Crentaiada, vem para a igreja que é o seu lugar. O duro é que eu não ouvi nenhum amém, Ô lasqueira, Mas nem de pastor eu ouvi o amém, porque muitos também ficam em casa, assistindo lá no... Parar com isso, gente. Vamos voltar para a vida. Vamos voltar para a luta. Aliás, da luta que nós nunca nos deveríamos ter afastado. Afinal, estamos vivos. Estamos vivos? Então bola para frente, gente. Vida que segue. No capítulo 4 de Neemias, é na primeira parte, É na primeira parte dos profetas aqui, antes dos salmos todos, Ainda quando foi domingo, preguei sobre Esther, É um pouquinho antes de Esther, Exatamente antes de Esther. Então ficou mais fácil de achar, Então diz assim, eu vou ler um texto mais longo com vocês aqui. Vou ler a partir do verso 1. Tenha paciência aí. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros, a reconstrução de Jerusalém, Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que estávamos edificando o muro, encheu-se de ira, se indignou muito e zombou, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que esses judeus fraquinhos estão fazendo? Vão permitir isso? Vão sacrificar? Vão acabar isso num dia só? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, destruídas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vão fazer a coisa tão mal feita que, vindo uma raposa, vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia a sua vergonha sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, apesar de tudo isso. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já tudo que estava quebrado começava a ser tapado, se iraram sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu trabalho, da sua intenção, do seu propósito. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E então disse Judá: já desfaleceram as forças dos inimigos, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa construção. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz. Pelo que pus guardas, então, nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei-me e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão
fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam, trabalhavam, tocavam a obra, né? E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos longe do muro, longe uns dos outros. Então, no lugar onde vocês ouvirem o som da buzina, corra todo mundo para cá. Ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas, ou seja, da manhã à noite. E também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Ontem, esse fim de semana foi bem movimentado, né? Do sábado fizemos aqui um casamento bonito de 25 anos de um casal de pastores. Domingo tivemos 2 cultos muito abençoados. E ontem tivemos uma reunião muito grande aqui na igreja, né? Foram 340 pastores titulares de igrejas da Grande Curitiba, que se reuniram aqui ontem. Tivemos até um problema meio sério, que foi com o estacionamento, porque além de toda essa gente, ainda tinha Instituto Teológico e o culto lá embaixo, do Alcione. Então, complicou um pouco, teve que ficar carro lá fora mesmo, né? Porque foi uma avalanche de crente aqui ontem, né? E quando me deram palavra, dentro de uma circunstância que nós estamos vivendo no estado, vamos chamar de reconstrução, de voltar à luta, são 1 ano e meio de pandemia, metade dos crentes aí no mundo inteiro, né, evaporaram, os de verdade permaneceram todos, e isso aí é o que importa, né? Mas queira ou não queira, as igrejas que não têm uma estrutura como a nossa, que não tem pessoas como você ensinadas na palavra, que vivem de distração, some mesmo, né? Qualquer coisinha some mesmo, né? Mas tudo bem, eu não estou chorando leite derramado, só estou dizendo as circunstâncias do que eu falei aqui ontem. E nós temos um outro problema, porque nós tivemos uma administração central no estado muito acidentada, vamos assim dizer, e nós temos que recobrar todo o tempo perdido dos últimos anos. Tanto é que a gente está preocupado muito com o interior. Nós mesmos estou pegando mais uma igreja do interior para a gente ajudar, que é lá aquela que a gente mandou dinheiro para construírem o banheiro deles lá, porque, por incrível que pareça, usavam da casa do pastor que mora no fundo da igreja, né? E nós vamos fazer um pouco mais, inclusive, né? Estamos reunindo donativos, um pouquinho mais tarde, mais cestas básicas, esse tipo de coisa. Vamos com mais 100 pessoas, no mínimo. Inclusive médico, advogado, de tudo um pouco, né? Bandeira do Curitiba, vai de tudo, né? A gente vai para lá para fazer um arrastão na cidade. Cidade de 3.000 e poucos habitantes, com 100, 150 pessoas, do jeito que esse nosso povo aqui trabalha, do departamento de missões nosso, inclusive com o pessoal da minha região aqui, onde eu sou superintendente, nós vamos visitar a cidade inteira. Nós vamos ganhar almas lá de Barde, né? E vamos levar muita coisa para eles nesses 2 dias aí. Vamos levar uns presentinhos, vamos levar doce, vamos levar comida, vamos levar roupa. Hoje mesmo vi um cidadão chegando aqui com uma caminhonete ali, com 5, 6 sacos de roupa. Vamos levar de tudo para essa cidade, para ajudar o nosso pastor. Isso é uma estratégia maravilhosa. Uma igreja pequena, pobre, que está dependendo de nós aqui para comer, que a gente está mandando todo mês dinheiro lá para fazerem rancho bom e tal, sossegado. A igreja arrecada R$700 por mês, gente. O que faz com R$700? Né? Então nós estamos mandando um bom dinheiro para fazerem rancho todo mês, assim como estamos mandando, esqueci o nome das cidades, jesuítas, inclusive a Bolívia, né? Então estamos procurando investir no interior, onde nós temos gente decente, com talento, mas que estão passando dificuldades, porque a cidade está passando. Se nós em Curitiba temos problemas, imagine Santa Maria com 3.000 e poucos habitantes, né? Então vamos ajudá-los.
Mas nós também temos que reconstruir a nossa igreja em termos de ânimo, de número de pessoas, de reconstrução mesmo, de templos, que muitos estão muito feinhos por aí. A gente tem que dar uma roupagem nova, construir igrejas novas, comprar terrenos. Já estamos com 900 igrejas no estado. Mas estamos com um sonho meio doido aí, de não encerrar o ano sem completar 1000, né? Então é assim que se faz, é dando a volta por cima, é não ficando olhando para o Golias. Não, é olhar para o Golias com uma outra ótica, como Davi teve, a ótica de Deus. Todo mundo olhava o Golias e via, meu Deus, olha o tamanho do problema. E Davi, quando chegou, botou um sorriso no rosto. Meu Deus, olha o tamanho da minha oportunidade de me dar bem na vida. O resto não precisa contar. Qual é o teu Golias? O Golias aqui era uma Jerusalém absolutamente destruída, o povo cativo. Mas, como todo homem e mulher de Deus, tem homem e mulher de Deus aqui nessa noite. A graça do Senhor não tem como esconder da nossa vida. Porque mesmo na dificuldade nós estamos em paz, ou pelo menos deveríamos estar. Mesmo no meio da tristeza a gente está alegre, ou pelo menos deveríamos estar. Mesmo no meio do desânimo a gente puxa o carro para cima. A gente motiva quem está do nosso lado. Esse é o papel do crente em Jesus Cristo. Esse é o papel. Eu tenho pastor aí, desculpe eu falar baixinho para eles não ouvirem, dá vontade de bater com um gato morto. Como dizia minha mãe. Arrasta a igreja para baixo. Quando o nosso papel é exatamente o contrário. É empurrar você. É fazer com que você não se deixe vencer pelas tribulações. E eu só tenho um jeito de motivar você a não se deixar vencer. Não é fazendo espetáculo, não é dando pinote, é ensinando que existe um Deus acima de nós que age, que está vivo, que não abandona, em quem nós podemos crer, e em nele crendo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então Deus levantou o Esdras, como está a figura dele ali no quadro, né? Como grande líder espiritual. Tanto que eu botei ali embaixo, Esdras e o primeiro avivamento bíblico. Ele trouxe o povo de novo para o ânimo, para a vontade de reagir, de fazer, de reconstruir, através da leitura da palavra que não se fazia há muito tempo. E o poder dessa palavra é um negócio aparentemente inexplicável. Ao longo da história humana, um versículo salvou nações. Salvou famílias, pessoas. Podíamos citar tantos casos, né? Começando pelo Martinho Lutero, mas provavelmente era mais lógico aqui nessa noite lembrar de algum versículo que fez diferença na sua vida num momento crucial dela. Todos os versículos aqui são pertinentes para qualquer momento da vida, porque para qualquer momento da vida, a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma resposta. E o outro, né, que era o Neemias, ali o Esdras. O Neemias é o que fazia acontecer, com uma retaguarda espiritual, com um povo sendo reavivado, eles simplesmente se juntaram. O rei, que gostava muito deles, porque achava neles graça, honestidade, não eram resmunguentos, não eram nada disso, não é? Apesar de escravizados, subjugados, mas eles não se revoltavam nem nada. E o rei gostava muito deles e disse: poxa, ô Neemias, por que você está triste desse jeito? E ele explicou: como é que eu posso estar feliz aqui? Primeiro, estou sem cidadania. Apesar do Senhor me dar liberdade, não é minha terra. Agora, o que mais me dói é saber que a minha terra, o meu país, a minha Curitiba, está destroçada, está destruída, todos os seus muros estão no chão. E o que você quer? Eu quero reconstruir. Então o rei o ajudou, permitiu, ele juntou
a nata, junto com os restos que estavam lá, vamos assim dizer, e começou esse trabalho. Então, o objetivo dessa palavra é enfrentar os perigos e as dificuldades, mas segundo o modelo de Neemias, como no domingo nós falamos sobre Esther. Os personagens bíblicos todos enumerados no capítulo 11 de Hebreus, e aqueles que não estão lá, porque senão ia dar um livro só disso, mulheres então tem de monte, tem mais de 20 na Bíblia, que a gente pode pregar aqui um mês inteirinho, todo dia, a respeito da vida de uma mulher de fé, guerreira, bíblica, né? Então, em cima dessas pessoas, desses exemplos, e uma coisa boa na vida, aprenda isso, que tem mudado a história de muita gente, é ler biografias. Biografias de gente bem-sucedida, mesmo que algumas sejam contestadas, de grandes construtores, e assim por diante, cientistas. Esses dias eu estava vendo alguma coisa sobre Thomas Edison, né? Umas coisas que realmente eu não sabia, mas que veio se juntar ao pouco que eu já sabia dele, e fez de mim um admirador maior dele ainda, pela sua persistência. Essa lampadinha que está em cima aqui nos iluminando abençoadamente, rapaz do céu, isso requereu uma paciência, uma persistência, uma resiliência, uma capacidade de não desistir. N vezes não deu certo, mas ele nunca parou, ele só parou quando deu certo, porque daí ele industrializou a coisa, aperfeiçoou a coisa, aí já entra um outro cara chamado Nikola Tesla, é história. Então isso a gente aprende lendo biografias, assistindo na televisão, o canal lá, Biography, né? Essas coisas. Eu acho isso maravilhoso, porque isso nos motiva. Se ele pôde, eu também posso. Então o que ele fez, eu vou procurar saber e procurar fazer. Agora imagine então, não falando de industriais, nem de inventores, nem de cientistas, mas falando de homens e de mulheres de Deus, seguindo seus exemplos, né? Então nós temos Esdras e Neemias, que são exemplos num tempo de reconstrução, né? E quando a gente tenta reconstruir ou construir, sempre tem gente invejosa querendo puxar o nosso tapete. E o que é pior, eu não sei quem é mais perigoso, se os de dentro ou os de fora. É o caso aqui de Tobias, Sambalate e os demais aqui, que vinham lá, os homens pendurados lá nas escadas lá em cima. Tem uma resposta magnífica de Neemias para esse Sambalate, né? Dessa que eu quero conversar com você. É uma resposta que é para todo momento da nossa vida, quando nós estiver trabalhando e subindo, crescendo. Não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aprenda essa palavra. Não posso descer no teu nível. Você não vai me puxar. Eu nunca vou esquecer minha neta, que está lá em Abu Dhabi. Eu gostava do namoradinho dela. Até ela ganhou para Jesus, né? E o menino está firme e forte em outra igreja, porque ia ficar complicado para ele aqui, porque ele adorava Yasmin, né? Aí um dia, Yasmin, cadê o João? Ah, avô, ele é um bom menino, um bom rapaz, isso e aquilo, mas eu tenho meus sonhos na vida, ele só me puxa para trás, larguei dele. Está certo, irmão, não é? Nesse caso, está certo, não tinha um compromisso nenhum, eram só namorados, vai puxar para trás? Ela sonhando em ser juíza, isso, aquilo, terminar direito, já é biomédica, aí o cara vem e né, começa a pensar desse tamanhinho, ela com a cabeça do tamanho de uma melancia e ele com uma de ervilha, não combina, né? Então, Neemias, meu Deus, agora que a gente começa, eu falo demais mesmo. Neemias então, sintetizando, reconstruía os muros de Jerusalém, mas seus inimigos, né, não queriam e estavam prestes a atacar, juntando gente, a bandidagem lá, né, os mercenários de então, para vir tentar destruir tudo aquilo. E a interpretação desse texto é simples, porque ele é um texto histórico, que mostra a atitude de pessoas que acreditam no seu Deus e acreditam em si mesmas, diante do perigo. E o objetivo dessa nossa conversa aqui nessa noite, né,
Então, não é tanto entender, explicar tudo, porque não dá, é muito comprido. Isso aqui a gente podia fazer o projeto Neemias aqui para pregar um mês inteiro. Não é? Então, num culto só, realmente não dá. Então, não é tanto entender, mas aplicar o texto, a situação, a nossa vida diária. Porque todos nós temos o nosso próprio universo, e todos nós enfrentamos nossas próprias lutas, e todos nós enfrentamos lutas, cumprindo-se a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Afinal, nós também sempre estamos em perigo, enfrentando dificuldades, às vezes no trabalho, no estudo, em casa, no casamento, na vizinhança, na família, na igreja, muitas vezes, num clima de guerra. Enfrentamos no dia a dia dificuldades, perigos naturais e os sobrenaturais provocados pelo coiso e pelos seus capetinhas, desde os que mamam até os que estão caducando, né? Eles querem destruir, sempre. Para isso ele é o diabo, ele é o mal. O ladrão, disse Jesus, se referindo a Satanás, não veio senão a matar, a roubar e a destruir, não é? Então, gente, querem destruir a sua casa, querem destruir a sua igreja, querem roubar a sua paz, desencaminhar nossos filhos, acabar com o nosso bom nome de cristão para envergonhar o evangelho, querem acabar com o nosso caráter, querem fazer a gente vacilar na nossa personalidade, querem destruir, arrasar com nossos sonhos, com os nossos ideais. Esse é o papel dele, não adianta resmungar. O tipo de perigo enfrentado por Neemias naquela ocasião era diferente, mas era tão real quanto o que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. Procuramos então ver, mais ou menos, como é que ele agia quando o perigo vinha, para que quando o perigo se apresentar a nós, a gente possa seguir o padrão de Neemias e vencer como ele venceu, porque o Deus de Neemias é o nosso Deus, é o nosso Deus. Primeira coisa, versículo 9: porém, eles armaram, pintaram, bordaram, pensaram, se juntaram, ameaçaram, e então ele sintetiza a coisa na ação. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Oração e ação. Não apenas oraram e deixou tudo na mão de Deus, mas eles fizeram uma parceria com Deus, mas iniciaram orando. Então, seguindo o exemplo de Neemias, percebemos que a grande primeira atitude diante de toda e qualquer situação, o crente tem esse costume, ele primeiro toma tudo quanto é remédio, aí depois ele vai orar. Nada contra tomar o remédio, mas está invertido. Primeiro você ora, até se necessário, você ora pedindo que Deus ponha no teu caminho um médico, alguém que realmente te ajude a resolver o teu problema, tudo certo. Mas primeiro a gente ora. A oração não é o último recurso, é sempre o primeiro, é o primeiro recurso. E isto, por acaso, para quem lê o livro de Neemias, toda essa história da reconstrução, não era novidade na vida dele, ele orava sempre, né? Nem que fosse um assim tipo, Senhor me ajuda, mas ele orava, como a gente pode ver nesse livro, cujo nome é do próprio, né? E ele não deixava para depois, ao pressentir o perigo, aquilo que a gente diz, né? Ele não cometia o pecado da procrastinação, ele fazia a coisa imediatamente, ele não deixava para amanhã, ele não empurrava com a barriga. Esse é um péssimo mal. É por isso que muita gente tem carro novo e o carro não funciona. Velho então nem se fala. Por quê? Quebra aqui, arranha ali, coisa. De repente não tem mais carro, tem um troço lá que parece. Na hora que precisa mesmo, não tem.
né? Não tem, não faz uma revisão, não trata a coisa como deveria tratar, e o pior é que nós fazemos isso na nossa vida, não vai funcionar. Você jovem que está aqui, não entre por esse caminho, você não vai dar em lugar nenhum, pode ter certeza, né? Quantos problemas são resolvidos só com a oração? A gente podia citar montes, né? Ontem mesmo eu citei aqui, porque nós tínhamos, no meio de todos esses pastores, teve muitos que passaram ali, literalmente, pelo vale da sombra da morte. Até porque cada um que passa por essa coisa sempre fica uma sequela. E algumas são severíssimas, né? Eu orei por ele, porque desde que ele teve isso, a perna direita dele dói, que é uma coisa de doido. O outro não sei o quê. Um estava aqui numa cadeira de roda, que é o Xixi, que ficou 100 dias em coma, não se sabe como é que... Só se sabe que a oração funcionou. Filho do pastor Moacir, que estava ali, é o outro que já tinha desenganado, não é? Então a gente sabe que a oração funciona, mas por que não funciona no caso de um e funciona no caso de outro? Bom, primeiro, a intensidade de oração. E segundo, a forma como Deus responde. Não vou cansar de dizer para vocês, porque eu também preciso aprender isso. Deus tem 3 formas de responder a oração, mas Ele responde a oração. Ele diz, legal, Rogério, toma aí que é teu. Segundo, espera aí, Rogério, agora não. Você não está pronto. E terceiro, não, Rogério, não me atrapalhe. Isso aí eu já decidi, eu já defini, tem que ser assim. Eu sei o que estou fazendo, você não sabe de nada. Mas uma coisa é certa, Ele responde. Nem sempre como queremos, mas Ele responde. Mas quase sempre como queremos ou precisamos. Mas nós também temos que entender que o pastor Rogério Amorim ora e muita gente é curado, libertado, prosperado, isso, aquilo e tudo mais, mas não é a minha fé que funciona, né? É a fé de quem recebe. Vai, disse Jesus, a tua fé te salvou. Vai, disse o Senhor, a tua fé te curou. Vai, disse Jesus, está perdoado dos teus pecados, não volta a cometer a mesma bobagem. Então, tem muito do sobrenatural nessas coisas assim, né? Então, ao perceber um perigo qualquer se aproximando de você, da sua casa, ore preventivamente, não espere acontecer. Não espere acontecer. Qualquer área da sua vida, entregue o problema a Deus em oração. Mas não é entregue o problema a Deus com um elástico. Se entrega e quando você levanta da oração, se puxa de volta. Não, entrega mesmo. Descansa no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Entrega os teus caminhos. O que significa entrega os teus caminhos? Entrega o curso da tua vida ao Senhor, como uma oração, que eu amo essa oração de Davi, né? Senhor, eu entrego os meus tempos nas tuas mãos. O que significa isso? Tudo que vier pela frente, de ruim ou de bom, de guerra ou de paz, eu entrego nas tuas mãos já, preventivamente. Eu não canso de fazer essa oração em casa, né? Então nós devemos também, por outro lado, como nós vemos no texto, não só orar, mas eles foram se armar, eles foram se preparar. Havia um inimigo a ser enfrentado, e o Senhor está conosco nessas batalhas. Mas não nos livra da batalha, Ele nos livra na batalha. Não livra da batalha, Ele livra na batalha. E então eles foram preparar a defesa, que é o que nós precisamos fazer também, preparar a defesa. No nosso caso é ser fiel, é orar, é meditar na palavra, é prestar culto ao nosso Deus, é ser sincero naquilo que nós prometemos, porque Deus não se agrada de tolos. Não te obrigou a fazer nenhum voto, você fez porque você quis. Agora fez, cumpra. Caso contrário, está em pecado. Quem inventou isso? Pastor Rogério? Teólogo? Não, está na Bíblia, né? Então também é bom perceber que Neemias não ficava só na oração. E isto, gente, não é falta de fé. Existem ocasiões nas quais só podemos orar, mas tem outras que nós temos que lutar mesmo, ir para a pancada com o inimigo. Preparar a defesa, como ele disse para Josué, vai, e eu serei contigo. Serei contigo se você for,
Se você deitar na rede, eu não vou, Josué, porque eu não estou cansado. Né? Ou como ele disse para Moisés, diante do Mar Vermelho, o povo resmungando, já querendo, como a gente dizia quando era moleque aqui, né, com os balões, né, buchar o Moisés, né? O Moisés, e agora, Senhor? Agora o quê, o pangaré? Já não disse que eu estou com você? Diga para esse povo que marche. E é o que eu estou dizendo para vocês. O Mar Vermelho está assustador? Então eu digo para você, marche, ande para frente, encare, faça a coisa acontecer, porque o mar só vai se abrir na sua vida quando você botar o pé na água. Quando você tiver fé suficiente para botar o pé aqui e sair andando como Pedro andou sobre as águas. É assim que funciona com Deus, né? Então o que ele fez? Colocou guardas de dia e de noite para guardar a construção. Colocou o povo armado nos lugares mais sensíveis, mais desprotegidos das muralhas de Jerusalém, do muro de Jerusalém. Ele próprio inspecionou a defesa e incentivou os grupos de jovens, de guerreiros, de lanceiros a trabalharem com uma pá de pedreiro na mão e uma espada na outra mão. Enquanto uma metade trabalhava, outra montava a guarda e vice-versa. Isso é estratégia de trabalho. Isso é coragem. E Deus ama a coragem dos seus filhos. Porque Ele quer honrar a nossa coragem, o nosso despreendimento. Não é? E diante dos perigos e dificuldades, não adianta tremer, gente. Não adianta ficar chorando, desesperado, que não consegue nem contar o problema. Deus não vai ouvir o choro. Ele vai ouvir a oração. E chorando e orando não dá. Vai se afogar, vai se engasgar. Acalma o teu coração e põe a tua alma para funcionar em oração. E Deus vai ouvir e vai te socorrer. Não adianta ignorar a coisa, não existe. Vamos preparar a defesa. Sujeitai-vos a Deus. Confie em Deus. Acredite em Deus. Seja fiel a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. O que acontece normalmente no meio dos crentes é o contrário. Meu Deus, você vê uma luzinha brilhando na esquina, na encruzilhada, ele vai fazer a volta no bairro inteiro para desviar. Ah, para com isso. O que é uma porcaria de uma vela de macumba perto da luz que sou eu, que é você? Luz do mundo. Não é? Tá, não vai mexer naquilo lá de graça, porque eu já vi muita desgraça por causa disso, né? Eu já vi gente se tornar gay de um minuto para o outro, por ir mexer em oferenda para a pombagira na encruzilhada e tomar a champanhe que era dela. E tive que eu ir lá enfrentar essa barra pesada. Aí quando Jesus entrou em cena, de um instante para o outro, desbichou. Não existe essa palavra? Ou então Aurélio que me desculpe, mas eu acabei de inventar um novo vernáculo. E não... Por isso que é bom não ter internet, tá vendo? Assim eu posso ser mais eu. E corta lá, hein, Sônia? Pelo amor de Deus, não bota isso na televisão que eu vou preso. Nós já vimos como foi o preparo, né? Rapidamente aqui da defesa do Neemias. E nós talvez podemos também preparar a defesa contra o inimigo, nosso principal adversário, né? Evitando certos lugares, isso é uma estratégia. Evitando certas companhias, que é outra estratégia, né? Como eu coloquei lá um poemazinho engraçado na internet hoje, lá, nordestino, né? Se afastando das almas cebosas, que só te puxa para trás, né? Ou se vai te acabar com encrenca, né? Quanta gente na cadeia nunca sequer usou ou traficou droga, mas está preso até hoje porque estava com um traficante. Quanto jogador famoso aí se estrepou na vida por estar com traficante? Então, isso é uma estratégia.
Sabemos por onde anda, né? Participando mais, né, das atividades da igreja, como a gente gravou hoje para a televisão. Gente, volte para a igreja. Está todo mundo alucinado, todo mundo chorando, todo mundo estressado, todo mundo depressivo, todo mundo ansioso. Está todo mundo para baixo, firmas quebrando. Não é por falta de cliente, você sabe, você é contador, um baita do escritório. Tem gente quebrando por falta de coragem. Até por causa do vírus também, foi afetado, não é? Nada, que vírus, coisa nenhuma. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, que não tem para vírus nenhum. Se anime, levante sua cabeça, venha para a igreja, cante, ore, ouça, pratique, e você vai ver quem pode mais. Não tenha dúvida disso, né? Participando mais das atividades, de um modo geral, da igreja. Quando mais nós precisamos vir para a igreja, é nesse tempo agora, não é? Saturando-nos da palavra de Deus, que é um antídoto, e é vacina contra todos os perigos projetados pelo maligno sobre as nossas vidas. E nós devemos, sim, nos apegar às armas. Eu tenho meu ponto de vista sobre armas, aí não abro mão, mas não é esse o caso que eu quero dizer. Ao se aproximar do perigo, nós devemos ainda mais nos apegarmos às armas que nós temos ao nosso alcance. Garanto para você, não adianta dar tiro no coiso, não vai funcionar. As nossas armas contra eles são poderosas em Deus. A armadura completa do capítulo 6 de Efésios está colocada nas tuas mãos para ser usada, da espada ao escudo, passando pelo protetor da mente, do peito, das costas, dos pés e assim por diante. É só usar a armadura que Deus nos deu. Nós já temos as armas prontas contra o maligno, na luta sobrenatural que nós enfrentamos 24 horas por dia. Né? A gente vê aqui na leitura que os trabalhadores não largavam as armas nem durante o trabalho. A gente tem que estar esperto o tempo todo, né? O tempo todo, sede sóbrios, disse Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando destruir. Destruir quem? Quem ficar com medo. Quem fica com medo é porque vacilou na fé. É simples assim. É simples assim. Neemias e seus soldados não se separavam das armas nem para dormir, como nós lemos aqui. Então nós precisamos orar quando levantamos cedo para o trabalho e orar a Deus pedindo que Deus guarde o nosso sono, que é um outro momento que o covarde vem querer bagunçar a nossa vida. Quantas lutas eu enfrentei nisso, principalmente nos tempos do Ministério de Libertação. Meu Deus do céu, a Marilza é quem mais sofria, né? Coitada, às vezes levava um chute, quase um soco. Às vezes ainda acontece, né? São lutas, são guerras. A gente precisa se revestir mais, né? Entregar mais a nossa vida aos cuidados do Senhor. São situações diferentes daquelas que nós geralmente enfrentamos, essa do Neemias, mas serve como exemplo, né? E eu fico muito triste quando eu vejo tantos irmãos. Parece que quando a gente deveria, à medida que a gente vai envelhecendo, adquirir mais sabedoria, mais conhecimento de vida, de Bíblia, de Deus, a gente devia melhorar. O que eu vejo é o contrário. O que eu vejo é o contrário. Não tem lugar para bengala na vida espiritual. Não tem lugar para cadeira de roda na vida espiritual. Pode haver no natural, naturalmente. Mas no espiritual não tem nada de naturalmente. Não é? Então, gente, que ninguém se iluda. O perigo para o cristão é atual e constante. Não deixe suas armas de lado. Afie a sua espada. Aponte a tua lança. Faça brilhar o teu escudo. Porque 24 horas por dia ele não dorme. Ele está procurando uma brecha na minha vida. Só na minha, né? Pois é, então fica esperto. Fica muito esperto, né? Então, gente, eu precisava ir mais longe para terminar essa mensagem, mas não vai dar muito não. Senão a gente não vai conseguir voltar ao nosso culto normal de oração, gastar aí 10, 15 minutos de oração. Então, querendo Deus, se nós estivermos todos vivos, Jesus não tiver voltado, terça-feira eu termino isso.
Amém?